Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo, a partir do versículo 22. O tema da mensagem desta manhã é o reino de Deus contra o reino de Satanás. É claro que eu não vou... Essa porção da palavra que nós vamos ler é uma porção muito rica. Fala sobre diversos assuntos. E eu vou dar um toque em cada um deles. Não vou falar só sobre batalha espiritual, mas toda mensagem, toda pregação tem que ter um tema, né? Então a gente tem que colocar um tema. Então o tema que eu consegui enxergar aqui poderia ser vários, mas vamos trabalhar com esse tema aqui, mas o assunto não será só esse. Amém? Mateus 12, 22 diz assim: então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Até aí. Meus amados, aqui na ocasião que Jesus está sendo confrontado por esses fariseus, acontece logo depois dele ter curado uma pessoa que era muda e surda, ou melhor, cego e mudo. E por incrível que pareça, o texto diz que essa cegueira, que essa mudez era causada por um demônio que estava naquela pessoa. E existem casos realmente, meus amados, de curas, de milagres que acontecem, porque na verdade no mundo espiritual o que aconteceu foi que havia um espírito maligno naquela pessoa, e aquele espírito maligno, ele era o causador direto daquelas enfermidades, ou daquela enfermidade que a pessoa estava sofrendo. Então, existem doenças como a Covid-19, que é causada por um vírus. É um vírus. Estão fazendo a vacina, fabricando a vacina em cima desse vírus. Eles desativam o vírus, colocam lá no remédio tal, aplica no corpo da pessoa, o organismo da pessoa identifica o vírus que está desativado, não vai fazer nenhum mal, mas o corpo vai produzir o anticorpos. Então, é um vírus. Nós não podemos negar isso. É um vírus. Então, existem doenças que realmente são causadas por vírus, por bactérias. Agora, existem também doenças que são parecidas com as doenças causadas por vírus, mas que, na verdade, têm a sua raiz numa possessão demoníaca. Eu, particularmente, eu nunca tive uma experiência assim de que uma pessoa estava com uma doença grave e manifestou demônio. Mas, por várias vezes, nós já oramos por pessoas que estavam com uma dor de cabeça muito forte, ou que estava com problema, com queimação, com problema no estômago, dor no estômago. Pessoas que estavam com aquela dor forte na coluna, e quando orou, quando repreendeu, manifestou o demônio, e a dor depois do demônio expulso desapareceu. Eu lembro que uma vez eu tomei um susto lá em Itupeva. Tomei um susto.
Porque o ser humano, infelizmente, ele é guiado pela aparência, é ou não é? Vamos mandar a real, vai, irmão. Não, pastor, não. Você também é. Você também. A maioria de nós, infelizmente, nós somos guiados pela aparência. E uma vez nós estávamos ali na igreja, acho que era o Fernando que estava pregando, e ele pegou e falou, nós vamos orar agora, nós vamos só repreender em nome de Jesus. Falei, beleza, né? Fomos até a frente para a oração, para a linha de oração, e as pessoas vieram. E bem na minha frente, parou uma japonesinha. Uma senhorinha, japonesinha, cabelo com coque aqui, né, grisalho, um vestidinho comprido, simples, uma senhorinha. E ela lá, toda humilde, lá na oração, lá para receber a oração. E eu peguei e perguntei para ela, falei, qual que é o motivo da oração? Não, que eu estou com uma dor nesse braço aqui, que não sara nunca, tal, tal. E eu, né, uma japonesinha, senhorinha, coque aqui, cabelo grisalho. Não tem nada a ver uma coisa com outra, mas dificilmente você vê um japonês endemoniado. Difícil, vamos falar a verdade, vai. É difícil, não é impossível, mas é difícil. É raro você, Exu, 2 pauzinhos, sai desse japonês agora. Difícil. E aí, eu peguei, daí ela falou, não, eu estou com uma dor no braço, né, falando baixinho. Mas sabe, irmão, né, nem sonhava. Aí eu peguei e falei, então tá bom, vamos orar então. Aí eu peguei no braço dela, com amor e carinho, né, sem apertar. Falei, vamos orar então, fecha o olho. Em nome de Jesus. Quando eu falei em nome de Jesus, a mulher deu um grito. E o bobão de olho fechado, porque eu achava que não ia dar nada, né? Eu ali, em nome de Jesus. Falei, o que é isso? E aquela japonesinha, simplesinha, virou um negócio. E aí expulsei tudo, repreendi, né? Então, vocês percebem, meus amados, que existem certas situações que realmente o negócio é a ação direta de demônios. E não vai sarar se o demônio não for expulso. Tem que expulsar, tem que mandar embora e depois perguntar para a pessoa. E aí, saiu a dor? Parou o mal-estar? Acabou? E olha, meus amados, por testemunho próprio, o Glauco também, que era da libertação, que também estava ali junto comigo, a gente sempre perguntava, e era batata. A pessoa falava, a dor desapareceu, sumiu. Entendeu? Então, agora, nós não podemos, julgar, nós não podemos falar que toda pessoa que está com algum tipo de enfermidade está endemoniada. Amém? Tem que ter discernimento espiritual. Se tiver endemoniada, quando você orar, a chance de manifestar é muito grande. Dificilmente um demônio resiste ao poder que há no nome de Jesus, à presença do Espírito Santo. Vamos falar mais sobre isso aqui. Mas nós temos que entender que existem enfermidades que são causadas, nós vemos muito isso aqui na Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 13, 17, não lembro agora, tem aquela mulher encurvada, que era uma escrava de Satanás, Jesus falou, e que quando ele orou por ela, né, ela estava prisioneira de um espírito de enfermidade, e quando ele orou por ela, ela se endireitou as costas. Então existem doenças causadas por vírus, mas existem doenças que é causada diretamente por ação de demônios. Amém? E é orando, expulsando, repreendendo que a gente manda embora em nome de Jesus. E toda a multidão se admirava e dizia, é esse, porventura, o Filho de Deus? Eles tinham dificuldade de saber quem era Jesus. A verdade, meus amados, é que
Pouquíssimas pessoas na época de Cristo tiveram revelação de quem realmente era Jesus. Pouquíssimas pessoas. O que mais me chama a atenção é o ladrão da cruz, que está lá em Lucas 23, 39. Evangelho de Lucas é o que mais, na minha opinião, é o que mais teve aquela revelação profunda. Ele fala, olha só, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. 40. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo, o outro ladrão, o bonzinho, o ladrão que se converteu, que teve a revelação, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este, se referindo a Jesus, nenhum mal fez. E acrescentou, olha a revelação que esse rapaz teve. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E aí Jesus dá outra revelação para ele. Jesus respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse texto é poderoso, meus amados. Esse é um dos textos que eu mais gosto na Bíblia. Esse texto é poderoso. Será porventura este o Cristo? Será porventura este o filho de Davi? Pouquíssimas pessoas, leia os 4 evangelhos e veja isso por si próprio, pouquíssimas pessoas tiveram a revelação de quem é o Cristo verdadeiro, quem era Jesus de verdade. E dessas pouquíssimas pessoas, eu escolhi falar desse ladrão na cruz. Por quê? Porque, primeiro, ele reconheceu que ele era um pecador. Ele falou, nós estamos aqui porque nós merecemos. Segundo, ele reconheceu a santidade de Cristo, mas este nenhum mal fez. Ele sabia que Jesus estava lá, não porque era um malfeitor, mas porque era um enviado de Deus. Porque estava pagando o preço pelos nossos pecados. Tanto que ele sabia disso que ele falou, Senhor, lembra-te de mim, quando vieres o teu reino, com o teu reino. Ele sabia, olha meus amados, ele sabia que Jesus ia voltar. Ele sabia que Jesus tinha um reino. Revelação pura de quem era o Cristo. Ele sabia que Jesus voltaria, ele sabia que Jesus tinha um reino. Agora, como alguém na normalidade, na humanidade, na sabedoria humana, poderia pensar isso sobre alguém que estava morrendo numa cruz, ensanguentado, chicoteado? Como? Mas esse ladrão, ou melhor, esse ex-ladrão, ele teve essa revelação. E essa revelação gerou uma resposta poderosa de Jesus. Hoje estarás comigo no paraíso. E aqui também, Jesus, ele trouxe uma revelação também, não só do paraíso. Porque Jesus falou assim, hoje estarás comigo no paraíso. Acontece que naquela época, quem era crucificado demorava pelo menos 3 dias para morrer. Só que Jesus sabia que os romanos iriam quebrar as pernas de todos que estavam crucificados para não se sustentar mais na cruz, para ficar nessa posição, forçando o pulmão e morrer asfixiado. E Jesus, né, no caso dele, não quebrariam as pernas dele, como está escrito nos Salmos, mas ia transpassar o soldado romano ia transpassar a sua lança do seu lado, saindo água e sangue. Então, Jesus ele já sabia que não só ele, mas também aqueles 2 ladrões iriam morrer naquele mesmo dia, e não 3 dias, como era o costume daquela época. E Jesus fala, hoje estarás comigo no paraíso.
Meus amados, há um lugar de descanso para nós logo após a morte. Amém? Você não vai ficar dormindo. Onde que Deus vai colocar tanta gente para dormir? Ah, não, mas fica dormindo no corpo, no cemitério. Então Jesus não falaria, hoje estarás comigo no paraíso. Aonde que Jesus está? Aonde que Jesus está? Vamos lá, vamos para a palavra. Quando Estevão foi apedrejado, lá em Atos capítulo 7, quando Estevão estava prestes a morrer, ele olha para o céu, e quando ele olha para o céu, o que ele vê? O trono de Deus e Jesus de pé, ao lado do Pai. Jesus está à direita de Deus, à destra de Deus. E ele falou para o ex-ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Paraíso fala de um lugar de paz. Paraíso nos traz a memória de um lugar tranquilo. Paraíso nos traz a memória de um lugar de delícias. Uma das traduções para o Jardim do Éden é paraíso. Aí você fala, mas pastor, e a ressurreição do corpo? E a ressurreição da vida? Meus amados, 1 Coríntios 15, Paulo fala muito desse assunto. Sobre a ressurreição. Aliás, 1 Coríntios 15 só fala sobre ressurreição. Que é semeado em corrupção e se levanta em incorrupção. É semeado na mortalidade e se levanta na imortalidade. E Paulo menciona o arrebatamento e a ressurreição dos justos. E como é que nós podemos ligar uma coisa com a outra? O que nós temos que entender é o seguinte: nós somos um ser trino. Nós somos formados por um corpo, alma e espírito. Então, eu sou um espírito que tenho uma alma e que habito num corpo. Paulo escreve, o meu desejo é partir desta habitação e estar com Cristo, que é muito melhor. O próprio Paulo fala, olha só como que, né, você vai pegando a palavra, você vai... Paulo fala, eu prefiro, né, é muito melhor para mim sair dessa habitação e estar com Cristo. Quer dizer que você não vai ficar dormindo longe, não nada disso. E estar com Cristo, porque é muito melhor. Mas eu prefiro ficar nessa habitação, nesse corpo, por causa da necessidade de pregar o Evangelho e salvar mais vidas. Então Paulo estava dizendo, eu prefiro ficar aqui na terra, nesse corpo, do que ir para o paraíso, que é muito melhor. Mas devido à necessidade, eu ainda prefiro ficar nesse corpo aqui. Então nós somos um espírito, que temos uma alma e que habitamos um corpo. Quando vem a morte, há uma separação. E que separação é essa? Nós somos separados desse corpo. O Arthur, ele vai sair desse corpo. Imagina o Arthur saindo desse corpo. Estou saindo. Tchau, gato. Se casar de novo, vou puxar o pé à noite na cama. Então eu estou saindo. Estou saindo do corpo. Estou indo... Oh, Jesus, aleluia. Certo? Aí o meu corpo vai ser enterrado. Vai entrar em estado de decomposição e beleza. O Arthur, que é um espírito, que tem uma alma, agora ele é duplo. Ele é só espírito e alma. O espírito e a alma não se separam. Por quê? Porque o espírito é a vida. A alma é que me dá identidade. Eu sei que eu sou o Arthur porque eu tenho uma alma. A alma e o espírito, meus amados, ela não se separa. Entendeu? Não separa. Não tem como separar.
Senão vai ser um espírito, alma penada, um espírito solto. Sem identidade. Pensou um espírito lá no céu assim? Aí o anjo Gabriel, quem é você? Não, está entendendo? Alma. Então, a alma me faz saber que eu sou o Arthur. Amém? Por que o arrebatamento? Primeiro, para livrar a igreja da grande tribulação. Segundo, porque através do arrebatamento e da ressurreição dos justos, eu recebo o corpo glorificado. A ressurreição, meus amados, é para receber o corpo glorificado. Deus nunca planejou que o homem fosse só espírito e alma. Deus planejou que o homem fosse espírito, corpo e alma. Então, a ressurreição e o arrebatamento simplesmente é para que nós recebamos o nosso corpo de volta, porém um corpo imortal, um corpo glorificado. Amém? É por isso. Então, esse negócio, as pessoas falam, não, você vai ficar dormindo. Quando Paulo fala, na Santa Ceia, por exemplo, 1 Coríntios 11, Santa Ceia, e essa é a razão de muitos de vós que dormem. Quando ele fala dorme, quer dizer que já morreu. Não quer dizer que está dormindo lá no caixão, está dormindo lá enterrado. Não, a expressão dormir, nas Bíblias mais antigas, é que morreu, você morreu. A doutrina, meus amados, do sono da alma, eu não acredito. Porque a partir Paulo fala, estar com Cristo é muito melhor. Jesus falou para o ladrão da cruz, hoje estarás comigo no paraíso. O corpo do ladrão ia ficar preso na cruz lá. O corpo do ladrão ia ficar preso na cruz lá, os caras iam tirar tal. Mas o ladrão mesmo já está com Jesus. Uma outra coisa interessante também, só para... Em Lucas, eu não anotei aqui, mas... Lucas, capítulo 17. 17 ou 16, 17 ou 16, deixa eu ver aqui. Lucas 16, versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro. Note que nesse texto Jesus dá nome para as pessoas. Para o filho pródigo, Jesus dá nome para as pessoas? Lucas 15, dá nome, sim ou não? Não. A parábola da oração, Lucas 18, da viúva, Jesus dá nome? Não, é o juiz e a viúva, ele fala só isso. Viúva representando aquela pessoa que não tem amparo, juiz representando aquele que tem autoridade. A diferença das parábolas e da realidade das histórias de Jesus é que as parábolas, elas não dão nomes, porque é uma parábola. O nome do filho pródigo ninguém sabe, porque era uma parábola, é um ensinamento. Agora, rico e o mendigo não é uma parábola, como alguns dizem, é uma realidade. Olha aqui, ó. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta da casa do rico, daquele, e desejava alimentar-se das migalhas, tal, morre os dois. Morreu os dois, 22. Aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, outro nome. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno, e sendo de tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro. Agora eu pergunto para vocês, se o rico, lá no inferno, viu do outro lado Abraão e Lázaro, eles estavam dormindo, sim ou não? Não. Abraão não estava dormindo, Lázaro não estava dormindo, e o rico atormentado no inferno não estava dormindo. Mas pastor, quer dizer que do inferno eu vou enxergar quem está no céu? Não. É que nessa época aqui, Cristo ainda não havia morrido, ainda não havia separação do lugar dos justos
e do lugar dos ímpios. Todos ficavam no mesmo lugar. Lugar dos... à esquerda. Lugar dos ímpios. Direita, lugar dos justos. Havia um grande abismo que separava os dois lados. Quando Jesus morreu e desceu até o inferno, até o Hades, até o Seol, a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 4 que ele subiu e levou consigo o cativeiro. Quando Jesus ressuscitou e foi para o céu, ele levou a parte dos justos, ele levou para o céu, ficando só o lugar de sofrimento embaixo. Amém? Então, após a morte de Cristo, essa realidade espiritual mudou. Ele subiu e levou ao céu o cativeiro, aqui, onde Abraão e Lázaro estavam. Subiu, foi para o céu. O lugar foi para o céu. E o inferno continuou no mesmo lugar. O que eu quero que vocês entendam é que as pessoas estão vivas. Tanto aqueles que têm salvação, tanto aqueles que não têm a salvação. Ninguém está dormindo. Ninguém está... Não. Só que aqueles que estão com Cristo estão desprovidos do corpo. Aqueles que morrem, eles ficam desprovidos do corpo. Mas eles estão lá, na presença de Jesus. E aqueles que padeceram sem a salvação estão no inferno, longe da presença de Jesus. O inferno no grego é Hades. Quando você pega o livro de Apocalipse, você vai ver que esse lugar também vai ser arrancado das profundezas. Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. Olha o que diz. E a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi inscrito no livro não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então presta atenção, no versículo 14 tem duas palavras diferentes. A primeira palavra, inferno. A segunda palavra, lago de fogo. Mas espera aí, inferno, lago de fogo, é o mesmo lugar? Não. Dá uma cutucada nele aí, Maiara. Quebra a costela dele. Ó, inferno é Hades. É o lugar para onde as pessoas vão hoje que não tem Jesus como Salvador. Já está sofrendo, já está pagando ali, né? Já está no sofrimento. Mas no dia final, no dia que acabar tudo, no juízo final, no final de tudo, até assim como o lugar dos justos também já subiu, esse lugar chamado inferno, Hades, ele também vai ser removido desse lugar. E vai ser lançado aonde? No lago de fogo, que no grego é Geena. Então, inferno, Hades, lago de fogo, Geena. O final de tudo é o lago de fogo. Deus vai pegar o inferno, o lugar inteiro, e vai lançar no lago de fogo. Vai pegar a besta e o falso profeta, lago de fogo. Satanás, lago de fogo. Todos aqueles que não têm o nome no livro da vida, que não aceitaram Jesus, que desviou, que saiu da igreja, que ouviu a palavra, mas não creu, enfim, lago de fogo. Hoje, quando morre, vai para onde? Vai aqui, ó, inferno. É como se fosse uma sala de espera. Sabe aquela sala de espera sem ar-condicionado? Sem janela, sem ar-condicionado e com a lareira acesa. É mais ou menos isso para vocês entenderem. Amém? Então, quando você morre com Cristo, você já parte para o paraíso. Amém? Quando morre sem Cristo, vai para a sala de espera.
para depois ser lançado num lugar pior. Amém, meus amados? É o tal negócio, né? O texto é rico, então vamos lá. Mateus 12, 24. Por isso que é importante. Por isso que é importante, meus amados. Olha, querido, se você está na nossa igreja aqui pela primeira vez hoje, é um visitante, ou estava desviado, afastado, e hoje sonhou que morreu e hoje você quis vir para a igreja. Não espere sonhar para morrer para vir para a igreja de novo. Busque a Jesus. Busque a Deus. Se santifique. Entregue a sua vida a Jesus. Se você ainda não é batizado, batize. Confirme a sua fé. Porque tudo isso que eu expliquei aqui, meus amados, é pura realidade. É pura realidade. Assim como expulsar um demônio é uma realidade tão forte, é o mundo espiritual se manifestando, toda essa questão da vida eterna, da vida após a morte, é tudo real e verdadeiro. Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, para que nós não sejamos lançados nesse lugar de tormento, mas para que nós fiquemos com ele no paraíso. Amém? Então, firme a sua fé em Cristo, firme a sua fé no Senhor, não se desvie, não se afaste dos caminhos do Senhor, da igreja do Senhor, da presença de Deus, porque isso é uma realidade espiritual. Mateus 12, 24 diz: mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Não que os fariseus eram especialistas em demônios, para saber quem era o maioral dos demônios, quem era o chefe, essa coisa toda. Beelzebu é um nome, é uma versão grega de Baal-Zebub, que, na verdade, no Antigo Testamento era uma divindade, era um deus com letra minúscula de Ecrom. Ecrom era uma das 5 congregações dos filisteus. Então, Baal-Zebub era um deus adorado na época dos filisteus, na época do profeta Elias, do profeta Eliseu, naquela época lá, Baal-Zebub, o senhor das moscas. E na versão grega, os fariseus é escrito como Beelzebu, que significa o senhor das moscas, que é uma versão de Baal-Zebub, conforme lá, 2 Reis, capítulo 1, versículo 2, quando o rei manda um dos seus servos consultar Baal-Zebub para saber se ele vai morrer ou não. Aí Deus manda Elias falar para ele: porventura não existe Deus em Israel para você consultar o Deus dos filisteus? E Elias manda esse recadinho para o rei, e o rei manda 50 soldados, e os 50 soldados falam: Elias, homem de Deus, desce que o rei quer falar contigo. E Elias pega e fala: se eu sou homem de Deus, então desça fogo do céu e consuma você e os seus 50. E pá! Lembra dessa história? Então Baal-Zebub Beelzebu nada mais era uma forma dos fariseus chamar Satanás. Ao invés de ele falar Satanás, eles falavam Beelzebu, príncipe dos demônios, Beelzebu, senhor das moscas. Mas não que eles tinham conhecimento de quem era o chefe daquela coisa toda. E nós, meus amados, também não temos que ter esse conhecimento. Muitas pessoas ficam preocupadas. Uma vez um irmão falou para mim: pastor, me dá uma apostila com o nome de todos os demônios. Me dá uma apostila de libertação. Verdade. E tem, meus amados. E tem. Eu já peguei essa apostila na minha mão. Dei uma folhada, eu falei: pelo amor de Deus, ficar decorando o nome do demônio, ninguém merece. A gente conhece alguns pela prática. E, na verdade, às vezes, conforme a direção do Espírito Santo, você está ali expulsando, demônios, e aquela pessoa é aquela pessoa que está carregada mesmo. Ela tem 7, ela tem 10, ela tem 21, ela tem um monte. E, às vezes, através da direção do Espírito,
você pega e você fala, não, eu quero falar, você percebe que tem um monte de demônio ali, você fala, não, eu quero falar com o chefe da legião. Manifesta o mais forte aí. Manifesta o chefe dessa legião, eu quero falar com o chefe. Porque a partir do momento que você derrota o chefe, os demais perdem a força. Eu falo isso não por apostila, eu falo isso pela prática. Várias vezes já aconteceu isso. Você expulsa o maioral, você expulsa o chefe daquela legião, os demais perdem a força e vão saindo. Agora, você não tem que ser especialista em nome de demônios para fazer isso. Um pouco antes em dezembro, um pouco antes do ano novo, no final de novembro, por aí, fui chamado lá em Tupéva para orar para uma moça lá. Aí eu comecei a conversar com ela, tal, e aquela menina, ela era envolvida, né, com a macumbaria, e ela começou a falar um monte de nome de demônio lá. Não, porque daí aconteceu isso, aí veio tal, aí incorporou tal, não sei o que lá. E eu pensei comigo, eu falei, nossa, eu estou meio desatualizado com o nome dos demônios, né? Porque tem muito demônio que ela falou que eu nunca vi na vida, né? Que eu nem conheço. Mas não precisa conhecer. Amém? Você não tem que ser especialista, você não tem que decorar. Muitas coisas que a gente aprende, mas é na prática. Então, o importante é você estar conectado com o Espírito Santo ali na hora da oração e começar a ministrar e começar a orar, e conforme a direção do Espírito, você vai orando. De repente você fala, não, esse negócio aqui está meio complicado, eu vou mandar manifestar o chefe. Ou o próprio Espírito Santo fala, repreende o demônio tal, e o Espírito Santo te dá o nome do demônio que você às vezes você nunca ouviu falar na vida. Repreende tal coisa. Fala sobre esse assunto. Então, qual é o melhor caminho para se expulsar demônios? É decorar nomes? Não. É você estar conectado, é você estar cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Não dá para ficar decorando nomes. Quando eu conversei com essa moça, eu falei, não dá mesmo, porque é um monte. Tem jeito. E digo mais. Pastor, você orou por essa moça? Não orei por ela. Não orei por ela, porque eu percebi, e ela deixou muito claro isso para mim, que ela escolheu o caminho dela. É diferente, meus amados. É diferente. Há uma diferença enorme quando você ora por uma pessoa que deseja a libertação. Ore por mim porque eu quero ficar livre desse demônio. Ore por mim porque eu quero Jesus, eu quero ficar livre disso. Meu filho, quando você pega uma pessoa assim, sedenta por libertação, quando você ora, o demônio não tem vez, o demônio sai. Agora, quando você pega esses casos que a pessoa está mais apaixonada pelo mundo e não quer saber de igreja, não quer saber de Jesus, não quer saber de nada, complica a situação. E ela estava tão convicta na decisão dela, me desafiou, me confrontou. Eu falei para a mãe dela, com tristeza no coração, eu falei, olha, eu sinto muito, mas eu não vou orar pela sua filha. Porque como você mesmo pode ver, ela não quer saber de Cristo, ela não crê na palavra, ela quer esse caminho. A pessoa, sabe quando a pessoa fala do assunto e fala com orgulho? Fala sorrindo? Não, porque tal incorporou, porque tal não sei o que lá, porque não sei o que lá. E eu só ali, falei, essa menina aí está muito entusiasmada com os espíritos aí. Está muito... Nem orei por ela, porque é eu orar, sair da sala, montar no carro, já voltou tudo de novo. Se é que realmente aconteceu alguma coisa. Amém, meus amados? Pastor, nós devemos negar a oração para alguém? Jamais. É que o que acontece muitas vezes, sabe o que é? É que existe a pessoa que está com problema, e a pessoa que está com problema, ela não quer oração. Mas existe o pai, existe a mãe, existe alguém que ama muito aquela pessoa,
e ela pega e fala: pastor, ore por ela, pastor, ore por ele. Mas na verdade é a mãe que quer, é o pai que quer, mas a pessoa mesmo, ela não quer. É por isso que hoje, na maioria das vezes, nós não fazemos mais visitas para as pessoas, quando não tem o consentimento da pessoa. Se a pessoa quiser, a gente vai. Mas se ela não quiser, a gente não vai. A gente ora por ela e espera Deus fazer a obra. Amém, meus amados? A libertação, ela depende muito mais de quem recebe oração do que quem ora. Sabia disso? É assim. No Evangelho é assim, meus amados. O que Deus tinha para fazer por nós, Ele já fez. O que Cristo tinha que fazer por nós, Ele já fez. Hoje a salvação, o milagre, a bênção, a vida transformada, depende muito mais de nós do que de Deus. Deus, Ele falou: olha, eu tenho 2 caminhos diante de ti. Eu te proponho a vida e a morte, eu te proponho a bênção e a maldição. Está lá em Deuteronômio. Escolhe, pois, a bênção. Escolhe, pois, a vida, para que vivas. Lembra aquele programa que tinha na Rede Globo? Você decide, você escolhe o final. É assim. 12, 25 e 27. 11h35 ainda, ó, que benção. Até 1h tem chão, né? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Querido, não existe família, não existe igreja, não existe ministério, não existe empresa, não existe time de futebol que suporta o espírito de divisão. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, abra lá comigo. 1 Coríntios capítulo 3. Versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Não é esse, é esse? 1 Coríntios 1:10. Jesus, aqui, 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela família, pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste porventura batizados em nome de Paulo? Então Paulo aqui ele está exortando a igreja dos Coríntios a acabarem com essa divisão. A igreja estava dividida. Uma igreja dividida, meus amados, é uma igreja que o diabo derrota fácil. Uma família dividida é uma família que o diabo derrota fácil. Um time de futebol que está dividido é um time que não ganha campeonato. Um dos trabalhos mais árduos que um técnico de futebol tem que fazer com o time é colocar o mesmo foco no coração de cada um deles. Família é a mesma coisa. E quando eu digo família, meus amados, eu não digo especialmente os filhos, porque os filhos às vezes são complicados, não é verdade? Verdade. Às vezes filho é complicado. Eu não concordo. Mas, quando eu digo unidade na família, eu digo a unidade no casal. O casal tem que estar no mesmo propósito. Se o casal estiver no mesmo propósito, ainda que os filhos estejam meio
meio dividido, mas se o casal, o marido e a esposa, estiverem no mesmo propósito, aí vai ter vitória em nome de Jesus. Amém? Nós aqui na igreja temos que estar no mesmo propósito. Quarta-feira nós vamos retornar às nossas células, nós temos que estar no mesmo propósito. A Bíblia diz, meus amados, que o espírito de rebelião, aquele que se rebela, aquele que vai contra, a Bíblia diz que o espírito de rebelião é semelhante ao espírito de feitiçaria. Olha como é que isso é pesado. A rebeldia é semelhante à feitiçaria. Então, nós temos que ter esse coração mais flexível, ter esse coração que diz, não, vamos caminhar nesse propósito, vamos caminhar nessa fé, vamos seguir esse alvo, vamos seguir esse objetivo. A unidade é tudo. É uma das principais coisas da nossa vida para vencer qualquer tipo de obstáculo. A unidade é tão forte que ela é poderosa até onde Deus não está presente. Quer ver um exemplo? Torre de Babel. A Torre de Babel não era o projeto de Deus. Gênesis capítulo 11 não era o projeto de Deus. A Torre de Babel, Deus não queria que o povo ficasse amontoado num lugar só. Deus queria que o povo fosse espalhado por toda a terra, crescer e multiplicar-vos, tal, Adão e Eva, aquela coisa toda. Falou para Noé, crescer e multiplicar-vos. Mas depois de Noé, do dilúvio, eles intentaram fazer uma torre bem alta. Porque se porventura Deus quisesse mandar um segundo dilúvio, ia ter um lugar bem alto para todo mundo ficar e escapar do dilúvio. Rebeldia. Gênesis capítulo 12 era o plano de Deus. Abraão, através de ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então, mas aquele povo de Babel estava tão unido naquele projeto que não era de Deus, mas por causa da unidade daquele povo, a torre estava subindo. E Deus teve que intervir. Deus teve que intervir e misturar as línguas, para que ninguém mais falasse a mesma língua. E quando cada um parou de falar a mesma língua, o que aconteceu com o projeto de Babel? Acabou. Diga assim, a divisão enterra qualquer projeto. Para ter vitória, meus amados, nós temos que falar a mesma língua. Jesus, ele diz aqui no texto, não existe família, não existe casa que vai suportar o espírito de divisão. Uma casa dividida não prospera. Por que muitos casais não prosperam? Às vezes o marido ganha bem, a mulher ganha bem, mas não chega no acordo. Eu vou gastar meu dinheiro com isso. Não, eu vou gastar meu dinheiro com aquilo. Não, porque eu cuido do meu dinheiro, faço o que eu quiser com ele. Não, porque não tem acordo nem na hora de orar. Aí a casa cai. Caminhando para o final, diga aleluia. Ô, irmão, logo você, irmão. Ô, irmão Nino, agora você cravou o punhal no meu coração, hein? Mas tudo bem, eu vou perdoar o irmão Nino, aleluia. Glória a Deus, vamos lá. Mateus 12, 28. Mateus 12, 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Através de qual poder Jesus expulsava os demônios? Através dele mesmo? Não. Ele expulsava os demônios através do Espírito Santo. Jesus dependia do Espírito Santo. Eu dependo do Espírito Santo. Você depende do Espírito Santo. Para expulsar demônio, você tem que ter o Espírito Santo. O nome de Jesus por si próprio, ele não vai ter o efeito. Você tem que ter o Espírito Santo para expulsar os demônios. Você tem que estar cheio do Espírito Santo para expulsar os demônios.
O que te dá autoridade espiritual é o Espírito Santo de Deus na sua vida. E Jesus fala assim: se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. Quando o reino de Deus se manifesta, o reino das trevas cai por terra. E o reino de Deus, ele se manifesta através do Espírito Santo. E aí Jesus diz assim, lá em Lucas, vamos entender esse negócio do reino de Deus. Lucas 17, 21, Jesus fala assim: o reino de Deus está dentro de vós. Dentro. O reino de Deus está dentro de vós. Em Atos capítulo 2, versículo 4, narra o quê? A descida do Espírito Santo. E muitos teólogos defendem, eu também creio dessa forma, que o reino de Deus, ele chegou na terra plenamente quando o Espírito Santo veio. Porque até então, o Espírito Santo estava só sobre Jesus. O reino de Deus se manifestava só através de Jesus. Mas agora o reino de Deus, ele pode se manifestar através da igreja, porque cada membro da igreja tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, quando você está cheio do Espírito Santo e você chega no lugar, o reino de Deus está chegando ali naquele lugar. Quando pessoas são curadas, quando demônios caem por terra, quando o pecador aceita Jesus, quando se manifesta a presença do Espírito Santo, é o reino de Deus se manifestando. O reino de Deus está dentro de mim. O reino de Deus está dentro de você. E vai se manifestar através de nós. Amém, meus amados? Eu não vou para o reino de Deus. O reino de Deus está aqui. O reino de Deus, no reino de Deus. Eu estou no reino de Deus. O reino de Deus está dentro de mim. No reino de Deus, Deus trabalha dessa forma. Reino de Deus, meus amados. Ele chegou plenamente aqui na terra, com a descida do Espírito Santo em Atos 2:4. E Ele está aqui conosco. E, conforme 2 Tessalonicenses, o que detém a manifestação do anticristo, que é, segundo a eficácia de Satanás, o homem da iniquidade, que faz parte do reino das trevas, o que detém a manifestação dele é o reino de Deus aqui na terra. É a igreja, é o Espírito Santo. Amém, meus amados? Continuando aqui na palavra, 12:29. 12:29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? O valente quem que é? O diabo. Mas existe alguém mais valente que ele, que é o Espírito Santo de Deus que está em nós. Amém? E você amarra. Por isso que muita gente fala, você está amarrado, demônio, em nome de Jesus. Está amarrado. Qual é o bem precioso da casa que o valente está segurando, está prendendo? O bem valioso são as almas. São as almas. Como é que eu vou arrancar aquela alma das mãos do valente? Através de um que é mais valente do que ele. Através de Jesus. Através do Espírito Santo. Através da manifestação do reino de Deus. 12:30. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Jesus também era que nem Tiago, né? Percebeu? Não tem esse negócio de meio termo. Quem não é por mim é contra mim. Ou você é de Deus, ou você está contra Deus. Ou o teu nome, ou você é salvo, ou você não é salvo. Ou você coopera, ou você está espalhando. Quem crê e for batizado é salvo. Quem não crê é condenado. No reino de Deus. Não tem esse negócio de você ficar lá, ó. Não, eu estou para cá. Não, agora eu estou para lá. Não, eu estou Não tem. No reino de Deus, meus amados, não tem indecisão. Não tem indecisão.
Ou você está na esquerda, ou você está na direita. Ou você está no céu, ou você está no inferno. Ou você está na mão de Deus, ou você está na mão do diabo. Ou teu nome está no livro da vida, ou teu nome está no livro do inferno. Ou você é pecador, ou você é filho de Deus. Não tem meio termo, meus amados. Ah, pastor, você está pregando muito duro. Eu estou pregando a palavra. Ou você é bênção, ou você é maldição. Ou você está perdoado, ou você está mergulhado no seu pecado. Ou você coopera, ou senão você atrapalha. Com Jesus é assim, meus amados. No reino de Deus é assim. Ou você está dentro do reino, ou você está fora do reino. As pessoas brincam. As pessoas acham que pode ficar em cima do muro. As pessoas acham que não, que pode ficar titubeando entre dois pensamentos. Elias falou: até quando, ó Israel, estareis cogitando entre dois pensamentos? Se Deus é o Senhor, serviu. Se Baal é Deus, então sirva Baal. Mas quem derramar fogo aqui nesse altar é que vai ser o verdadeiro Deus. Amém, meus amados? 31 e 32, para acabar mesmo, o Ministério do Louvor já pode levantar o acampamento. Mateus 12, 31 e 32. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. É forte. Jesus aqui, ele estava condenando a atitude dos fariseus. Porque os fariseus estavam dizendo: você não está expulsando o demônio pelo Espírito Santo, você está expulsando o demônio através do poder de Satanás. Meus amados, nós temos que tomar muito cuidado com o nosso julgamento. Existem algumas manifestações de Deus que não estão no catálogo da Bíblia. Por exemplo, falando da diversidade da operação de Deus. Jesus, ele curava os enfermos só impondo as mãos, sim ou não? Sim ou não? Quem pode dar um exemplo diferente de que Jesus curava? Quem pode? Fala, Carlão. Não, não é isso que eu estou falando. Jesus, ele diz assim: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Jesus impunha as mãos sobre muitos enfermos e eles eram curados. Agora eu pergunto para vocês: Jesus só curava impondo as mãos, sim ou não? Não. Quem pode me dizer uma forma diferente, fora do padrão, de que Jesus curou? O servo do centurião. Espera. Fluxo de sangue, tá? Relou nas vestes de Jesus. Eu quero algo mais radical. Tem algo mais radical que Jesus fez aqui, que se eu fizer hoje aqui, eu sou expulso da igreja. Esse pastor é retardado. Hã? Bem-aventurada és tu, ó Cláudia, que não foi o carne e sangue que revelou. Jesus, ele vê um cego. Vamos supor que você traz um cego aqui. Ai, pastor, ora pelo cego, tal, vem o cego. Ora pelo cego, pastor. Ah, beleza, vou orar pelo cego. Aí, de repente, o Espírito Santo dá um estalo. Aí eu pego e falo: olha, cego, segura a onda aí. Ou senão eu faço assim, ó, em plena época de Covid-19. Já viu aqueles caras que vai carpir na enxada? Já viu já? O cara vai carpir a enxada, o que ele faz? É assim? Agora você imagina eu pegar e fazer isso com o cego. Esse pastor é retardado.
Esse pastor ele está com o Beelzebu. Como é que ele vai fazer um negócio desse? Cuspir na mão para orar pelo cego. Jesus fez pior. Chegou, teve uma vez, ele cuspiu no barro, na terra. Misturou o guspe, meus amados, saliva. Misturou e no olho do cego. Teve um lá que ele cuspiu na língua. Então, meus amados, muitas vezes o Espírito Santo, ele opera de uma maneira fora do padrão. Aí você chega e fala assim: isso é coisa do diabo, isso é coisa do capeta. Muitas vezes você pode estar blasfemando, julgando uma operação legítima do Espírito Santo de Deus. Então, querido, toma cuidado. Não vai criticando, não vai, sabe? Eu não acredito nesse negócio de cair no poder. Pois é, mas tem gente que cai no poder de Deus. Tem gente que cai. Eu já caí. Tem gente que cai. Então não vamos julgar, porque pode ser perigoso. Amém? Agora existe uma outra blasfêmia do Espírito Santo, que é aquela da apostasia, que eu já expliquei para vocês, está lá em Hebreus capítulo 6, que diz que aqueles que já experimentaram da palavra, que já experimentaram do Espírito, que já provaram dos dons, e voluntariamente voltaram a pecar contra Deus, estes são... É impossível que uma pessoa dessa seja renovada para o arrependimento. Hebreus capítulo 6, Jamile. Entendeu? É impossível que essa pessoa seja renovada para o arrependimento. Foi uma blasfêmia contra o Espírito Santo no sentido de se apostatar da fé. Ela conheceu a palavra, ela conheceu a igreja, ela provou do Espírito, ela falou em línguas, ela foi batizada nas águas, ela chegou até a receber milagre de Deus, mas ela resolveu sair fora. Eu conheço o caminho, eu sei quem é Jesus, eu conheço a Bíblia, mas eu quero o mundão. Eu quero o mundão. Eu quero ficar fora da igreja. Voluntariamente. Uma pessoa assim, diz a palavra de Deus, é impossível que ela seja renovada para o arrependimento. Não é esse texto não, mas não vamos ler agora, que já estamos adiantados já aqui. Amém, meus amados? Essa, na minha opinião, é a pior blasfêmia contra o Espírito Santo. É quando você conhece Ele e você voluntariamente o despreza. Quando você despreza o Espírito Santo, pode ficar de pé. Quando você despreza o Espírito Santo, você está desprezando o reino de Deus. Quando você despreza o Espírito Santo, você está desprezando o próprio Deus. Você está desprezando o amor de Deus. Você está desprezando o sacrifício de Jesus. E para isso, não há perdão. Mas pastor, quer dizer que aquela pessoa que está desviada não tem mais chance da salvação? Depende. Se o Espírito Santo ainda estiver nela, ela vai ter chance de se arrepender e voltar para o Evangelho. Mas é que nem Paulo escreveu em 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses capítulo 6. Não extingais o Espírito Santo, não apagueis o Espírito Santo. Se a chama do Espírito Santo se apagar na vida de uma pessoa, ela não consegue mais voltar para o Evangelho, ela não consegue mais voltar. O Espírito Santo foi embora. Como nós podemos julgar isso? Não tem como. E nem cabe a nós julgar. Só Deus para saber se uma pessoa realmente tem ainda o Espírito Santo ou não. Feche os teus olhos.